Como é que é, meus meninos? Sejam muito, mas mesmo muito bem-vindos ao primeiro vídeo de leitura de capítulos de One Piece aqui no canal Nerd Ideias. Eu sou o Tiago e convido-os a virem comigo para o resumo deste capítulo que eu fiz. Será o primeiro vídeo do género aqui no canal. Será o melhor de sempre, porque foi o primeiro, ok? Portanto, eu convido-os a virem aqui para este momento memorável do canal Nerd Ideias. Venham ver. Ora bem, capítulo 1094 de One Piece. Esta semana temos o capítulo 1094 com o título de Jay Garcia Saturn ou Gorosei, Deus da Defesa e da Ciência. É um dos 5 anciões que defende o trono vazio em Marijoa e juntamente com o título temos também a acompanhar uma capa colorida com o clã Shimotsuki. O clã Shimotsuki, que é o clã que é apresentado pelo Oda, não no anime, nem na manga, mas sim num SBS. E vocês perguntam, Tiago, o que é o SBS? O SBS é muito simples. O SBS é literalmente uma coluna ou um espaço na revista Jump onde o Oda responde a perguntas feitas pelos fãs. Okay? Muitas das vezes existe ali alguns spoilers, há muita brincadeira e pode haver muitas das vezes também algum embaraço por parte do criador da nossa obra. Muitas vezes sabemos que é um bocado a brincadeira, mas ele próprio fica surpreso com algumas perguntas feitas pelos fãs. Já experimentaste mandar a tua primeira pergunta ao Oda? Experimenta. Não te esqueças, tem que ser por carta. Bem, o capítulo começa com a ordem dada pela Vegapunk Atlas a todos os pacifistas para acabarem com os marinheiros que se encontram na ilha de Egghead. Somos apresentados também pelo Oda com um ranking, uma hierarquia relativamente à ordem dos pacifistas. Temos em primeiro lugar, e será a ordem mais alta, a patente mais alta a poder dar ordens a um pacifista, que são os Gorosei. Em segundo temos o Vegapunk. Em terceiro lugar da ordem temos o Sentomaru e em baixo os almirantes da marinha, ou então quem tiver o chip de ordem, ou chip de autoridade para poder dar ordens aos pacifistas. No quadro a seguir temos então Sanji, Vegapunk e companhia que foram para o centro de batalha no seu Vegatank à procura de Bonnie, que precisa de ser resgatada e salva o quanto antes. Sanji tenta, de certa forma, usar o seu radar das beldades, ou radar das damas, como quiserem chamar, algo que o Vegapunk, apesar de não ser científico, acredita que possa resultar. Entretanto, Sanji, que consegue finalmente encontrar Bonnie, sai apressadamente do Vegatank em direção à mesma. Esta que se encontrava no meio de um campo de batalha a lutar com um vice-almirante. Não sabemos o nome do vice-almirante, mas sabemos que ele tem uma fruta, possivelmente Zoan, e que anda atrás da Bonnie. Bonnie esta que tem um ataque chamado Near Death Experience, consiste basicamente em o uso de uma pistola, um tiro à cabeça e criação de alucinações no alvo. Basicamente o que é que acontece é a pessoa que é atingida por aquele disparo passa a ter alucinações da própria morte. Com isto, Bonnie consegue arranjar um plano de fuga, escapar daquela situação onde se encontrava, mas a meio do plano de fuga depara-se com um pacifista. Este pacifista não é um pacifista qualquer. Relembrem-se que os pacifistas têm uma ordem para atacar os marinheiros, dada pela Vegapunk Atlas, mas este pacifista é diferente. É diferente porquê? É diferente porque está a ser comandado pela vice-almirante Bluegrass. Basicamente é a fruta da Nori Nori no Mi, a fruta da montaria, se é assim que nós podemos a chamar. Basicamente o poder consiste em tudo o que ela quiser comandar, ela consegue comandar, basta apenas sentar-se em cima da criatura. No quadro seguinte, então, temos a demonstração do poder da vice-almirante, em que esta aparece montada num pacifista, sendo que Bonnie acaba por ficar perplexa perante a situação. Bonnie relembra-se de seu pai
e é imediatamente salva por Sanji, que aparece em seguida após o ataque do pacifista que se preparava para acabar com Bonnie. Resgatada Bonnie por Sanji, este acaba por voltar a reagrupar-se com Franky, Atlas e Vegapunk no seu Vegapunk. Entretanto, o quadro muda e passamos então para Luffy e Kizaru. A luta continua a desenrolar-se. Kizaru acaba por questionar Luffy sobre a sua stamina, sobre o facto de o seu poder estar a chegar ao seu limite. Este responde da maneira como responde sempre. Luffy acaba por usar o seu poder de Gear 5, fazendo um novo ataque com White Star Gun, e acaba por fazer uma proeza engraçada, tal e qual como é um ano, quando Luffy coloca os olhos do Kaido para dentro. Aqui acontece exatamente a mesma coisa com o Kizaru. O Kizaru leva um soco, que é o tal ataque White Star Gun do Luffy, da cabeça, ao qual a sua cabeça acaba por ir toda para dentro, ou temos uma pequena reação do próprio Kizaru a dizer que aquilo não era bom. Posto isto, somos na página seguinte apresentados com uns 4 personagens, Rob Lucci, Zoro, Luffy e Kizaru, surpreendidos ou algo assustados com uma certa presença que acaba por chegar à ilha. É aqui que começamos a chegar ao ápice do capítulo. Neste momento é ordenado aos pacifistas que parem o ataque que está a ser efetuado pelos mesmos na ilha. E quem mais poderia dar essa ordem? Vegapunk e Atlas começam-se a questionar, acabam por tentar dar uma ordem para que os pacifistas voltem a atacar os marinheiros, mas essa ordem não é ouvida. Os pacifistas acabam por ficar imobilizados, porque essa ordem vem de alguém de cima, e essa ordem vem de nada mais nada menos que Gorosei J. Garcia Saturno. O Gorosei acaba por aparecer dentro daquele círculo que eu vos falei, aquele círculo com 5 números. 5. Porquê? Porquê 5 números 5? Será o 5 o número da identidade dele? Será por eles serem 5 anciões? Eu acredito que seja bastante pelo ser o número 5 dos Gorosei. Acredito que todos os restantes terão o seu número atribuído, e ainda vou mais longe. Atrevo-me a dizer ainda que Imusama possa ser o número 6. O porquê de o ser, acho que seja pelo simples facto dele ser o contrário do próprio Luffy, do próprio Nika, Deus do Sol. Ele pode ser o Diabo, o Deus da Noite, por exemplo. Esta é a minha percepção das coisas. J. Garcia Saturno, que acaba por ser invocado, há uma espécie de invocação naquele círculo, aparece com a sua forma híbrida de meio aranha, meio touro, meio vaca. Não faço a basquinha ideia, mas aquela fruta parece ser uma fruta bastante poderosa. O próprio Gorosei acaba por, assim que é apresentado na ilha, é-nos informado que ninguém que esteja a um nível abaixo, a um ranking abaixo, ninguém tem autoridade para olhar nos olhos a santa entidade. Temos o exemplo de 2 marinheiros em que um deles olha porque não está a perceber a situação. Basicamente está ali só para nos mostrar o que é que acontece a alguém que olhe diretamente nos olhos de um Gorosei. Este acaba por ter a sua cabeça arrebentada, explodiu, cabum, e com isto há um certo espanto, porque basicamente a única coisa que nós conseguimos reparar é um brilho no olho de Gorosei. Posto isto, enquanto isto está a acontecer, Luffy e Kizaru, que estavam a lutar, são atingidos mutuamente. Acaba por Kizaru ir para longe, cair longe, derivado ao White Star Gun, e Luffy que começa então a chegar ao seu limite, mas desta vez com uma particularidade diferente. Nós, quando foi com o Kaido, nós conseguimos verificar quando o Luffy perdia o seu poder, que acaba por voltar à sua transformação base, à sua transformação Gear 1, assim o podermos chamar. Aqui neste caso não, o Luffy acaba por estar a perder o seu poder, mas ainda mantém a transformação do Gear 5. Com isto, o tio Saturno, que se encontrava perplexo a olhar ao acontecimento de Nika, o Deus do Sol, caindo sobre os céus, esgotado da sua energia, da sua plenitude, decide atacar o Vegapunk para, penso eu, ao menos é aquilo que o Oda
nos faz querer acabar com Vegapunk de uma vez por todas. No meio disto tudo, os nossos amigos que se encontravam a bordo do Vegapunk ficam perante o velhote, que apenas se dirige ao Vegapunk dizendo que se encontra ainda espantado por este ainda não ter morrido. Chegando ao fim do capítulo, temos Boney, que perante o Gorosei Saturno começa-se a lembrar de uma conversa. Não sabemos em que tempo é que foi, não sabemos quem é que foi o autor dessa conversa, sabemos apenas que Vegapunk e possivelmente o próprio Gorosei Saturno fossem os envolvidos nesse diálogo. O pouco que sabemos do diálogo tem a ver com Bartolomeu Kuma, o pai de Boney, e esta, cheia de raiva, agarra numa espada e trespassa o Gorosei, chegando assim o capítulo ao fim. Uma boa notícia que tenho para vocês é que na próxima semana também vai haver capítulo de One Piece. Portanto, 1095 também sairá para a semana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que também vamos ter um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de dizer o que é que acharam do vídeo, o que é que acharam do capítulo 1094 do One Piece, quais é que são as vossas teorias, o que é que vocês acharam de ser mais importante, o que é realmente aquele símbolo e aquela numeração dentro do símbolo do Gorosei quando é feita a sua invocação, que memórias são estas que nos são apresentadas no final do capítulo. Digam o que é que vocês acham, escrevam aí em baixo nos comentários, deixem like, sigam o canal. Até ao próximo vídeo.